Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos os artrópodes. Essa é a primeira parte. Nós veremos a introdução às principais características dos artrópodes e também veremos os crustáceos e os quelicerados. Quem não for inscrito no canal já vai se inscrevendo. Também não esqueçam de deixar o like que ajuda na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Também ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Agora nós veremos o filo Artrópoda. O filo dos artrópodes, do grego artros, que significa articulado, e podos, que significa pé, contém a maioria dos animais conhecidos atualmente. Mais de 3 em cada 4 espécies de animais são artrópodes. Mais de 1 milhão de espécies atualmente descritas nesse filo, muitas das quais extremamente abundantes em número de indivíduos. Os artrópodes possuem patas ou pés articulados, ou seja, as pernas desses animais, elas são articuladas, apresentam articulações. Eles também apresentam um exoesqueleto quitinoso, que é um esqueleto que fica por fora do corpo, o exoesqueleto. E ele é quitinoso porque ele é constituído por um polissacarídeo chamado quitina. O corpo dos artrópodes é dividido em segmentos ou metâmeros. O sistema nervoso possui gânglios cerebrais bem desenvolvidos. Apresentam órgãos do sentido, como olhos, antenas táteis ou quimiorreceptores, cerdas e pelos. Apresentam sistema circulatório aberto, com coração alongado no dorso. O sistema circulatório aberto é aquele em que o sangue ele tanto circula em vasos como ele também circula em cavidades do corpo. Apresentam túbulos de Malpighi, os insetos e os aracnídeos, como forma de excreção, estrutura relacionada com a excreção de substâncias, e glândulas maxilares ou verdes ou antenais nos crustáceos. Então, os crustáceos apresentam estrutura para excreção. As glândulas maxilares, também chamadas de glândulas verdes ou glândulas antenais. Já os insetos e os aracnídeos apresentam túbulos de Malpighi. Tipo de respiração dos artrópodes. A respiração dos artrópodes, ela tem vários tipos, vai depender do grupo, né? Nos insetos, a respiração é através de traqueias, que são tubos que levam o gás oxigênio até os tecidos do corpo, né? Na superfície corporal dos artrópodes, existem pequenos orifícios por onde o ar entra e ele percorre as traqueias, que são finos tubos que levam que fazem as trocas gasosas com os tecidos do corpo dos insetos. No caso dos aracnídeos, é através de estruturas chamadas de filotraqueias, e nos crustáceos é através de brânquias. As brânquias são estruturas relacionadas com as trocas gasosas no ambiente aquático, né? Como os crustáceos são artrópodes aquáticos e alguns semiterrestres que passam parte da vida na terra e parte na água, aí eles respiram através de brânquias, que é uma estrutura especializada em trocas gasosas no ambiente aquático. Agora nós veremos um pouco sobre os crustáceos. Aqui nessas fotos nós vemos alguns exemplos de crustáceos. Os crustáceos,
Eles são artrópodes que vivem em ambientes aquáticos. Alguns vivem totalmente em ambiente aquático e outros vivem parte no ambiente aquático e parte no ambiente terrestre. Os crustáceos têm dois pares de antenas e seu corpo geralmente é dividido em dois tagmas, o cefalotórax e o abdômen, ambos dotados de apêndices locomotores. A maioria das cerca de 40.000 espécies de crustáceo vive em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce. Há espécies sésseis, como as cracas, que vivem fixadas a rochas e a outros substratos submersos. Outras são livre-natantes, como certos camarões. Outras ainda caminham sobre o fundo marinho, como siris, lagostas e muitos camarões. Entre os poucos crustáceos de terra firme, destacam-se os tatuzinhos de jardim, que vivem sob pedras ou troncos apodrecidos, e as baratas de praia, que habitam ambientes rochosos do litoral marinho. Os hábitos alimentares dos crustáceos refletem sua diversidade. Cracas, por exemplo, são animais filtradores, retirando partículas alimentares da água do mar. Certos caranguejos são herbívoros, alimentando-se de alga. Outros são carnívoros, ou alimentam-se de animais mortos. Camarões, siris e alguns caranguejos são detritívoros, alimentando-se de diversos tipos de detritos orgânicos que encontram. A maioria dos crustáceos é dioica, ou seja, os sexos são separados. Tem o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Os machos possuem apêndices especializados na transferência de pacotes de espermatozoide para os receptáculos seminais da fêmea, onde ficam armazenados. Os óvulos, eliminados pelos poros genitais, permanecem aderidos ao abdômen da fêmea, onde são fecundados. Em algumas espécies, o desenvolvimento é direto, ou seja, do ovo já nasce um indivíduo semelhante ao adulto. Em outra, ocorrem um ou mais estágios larvais, ou seja, do ovo sai uma larva e essa larva passa por vários estágios larvais até se tornar semelhante, até atingir a fase adulta, né? Se tornar semelhante ao adulto. Então aqui nós vemos algumas figuras de crustáceos, né? Nessa figura aqui nós temos um caranguejo, que é um crustáceo semiterrestre, né? Ele passa parte da vida, algumas partes do dia ele fica na água, outras na terra. A craca, que é um crustáceo que vive fixo a rochas e são animais filtradores. Copépodes, que são crustáceos que vivem em águas mais profundas. O tatuzinho de jardim, que é uma das poucas espécies de crustáceo terrestre. Aqui vemos uma larva de crustáceo. E aqui nessa figura nós vemos uma fêmea de caranguejo com ovos, né? Então quando vocês verem um caranguejo assim, é aquele que é uma fêmea que está com ovos. Agora nós veremos um pouco sobre os quelicerados. Os quelicerados, que reúnem animais como aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros e límulos, têm 4 pares de pernas e não apresentam antenas. Uma característica típica do grupo é um par de quelíceras, estruturas afiadas que participam da captura de alimento. A maioria das cerca de 65.000 espécies de quelicerados tem o corpo dividido em dois tagmas, o cefalotórax ou prossoma e o abdômen ou opistossoma. O maior grupo de quelicerados é o dos aracnídeos, aracnida, que reúne aranhas, opiliões, escorpiões, carrapatos e ácaros, animais adaptados à terra firme. Aranhas vivem em matas, pântanos, desertos e casas. Escorpiões são comuns em regiões áridas,
passando o dia escondidos em tocas e saindo à noite para caçar pequenos animais, geralmente insetos. Aracnídeos produzem peçonha, injetada nas vítimas pelas quelíceras, nas aranhas e pelo aguilhão caudal nos escorpiões. Aracnídeos são dioicos, ou seja, têm o sexo separado, um macho e uma fêmea. Em aranhas, um macho sexualmente maduro tece um saquinho de seda onde coloca seus espermatozoides. Ao encontrar uma fêmea adulta após os rituais de acasalamento, ele introduz o pacote de espermatozoides no poro genital feminino com o auxílio dos pedipalpos. A fecundação é interna e a fêmea põe os ovos dentro de um casulo de seda tecido por ela, o ovissaco. Algumas aranhas carregam consigo o ovissaco, enquanto outras o deixam preso à teia ou a ramos de árvores. Dos ovos eclodem pequenas aranhas semelhantes aos pais. Desenvolvimento direto. Desenvolvimento direto é quando do ovo nasce um animal semelhante ao adulto. Como outros artrópodes, a aranha passa por sucessivas mudas ao longo de sua vida. Então, os artrópodes, eles passam por um processo de muda ou equidise, onde de tempos em tempos eles trocam o seu exoesqueleto, né? Como os artrópodes têm um exoesqueleto, que é um esqueleto que fica fora do corpo, então de tempos em tempos eles precisam trocar o exoesqueleto velho, que já não deixa eles crescerem, por um exoesqueleto novo de tamanho maior, para permitir o crescimento. Então, ao longo da vida, os artrópodes passam por várias mudas, ou equidise, onde eles vão trocando um exoesqueleto menor por outro maior para permitir o seu crescimento, até eles atingirem a fase adulta. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática da anatomia externa de uma aranha. Pedipalpos são apêndices especializados em manipular alimentos, ajudam a espremer a presa e também atuam com órgãos gustativos e reprodutivos. Fiandeiras ou espinaretas são estruturas nas quais desembocam as glândulas produtoras de seda utilizada na confecção da teia. Abaixo à direita, prossoma em vista lateral, com parte removida para mostrar as glândulas de veneno e a quelícera. Então nós vemos aqui várias estruturas de uma aranha, né? Aqui nós temos o prossoma, que é o cefalotórax, né? O cefalotórax também é chamado de prossoma. E o abdômen é chamado de opistossoma. Então tem a fiandeira, responsável pela produção da teia, né, da seda. O pedipalpo, que é utilizado na manipulação do alimento. As quelíceras, que nós vemos melhor aqui as quelíceras nessa outra figura, né? A quelícera, no caso da aranha, ela também utiliza para injetar o veneno, né, na sua presa. Então ela utiliza as quelíceras para injetar veneno na presa. E a quelícera é a estrutura que dá nome a esse grupo, né, dos quelicerados. Os quelicerados recebem esse nome por causa da quelícera que eles possuem. Temos também aqui os olhos. Nessa outra figura está mostrando por dentro a glândula de veneno, né, que a aranha são animais venenosos, né, e peçonhentos, que têm uma glândula de veneno, que através da quelícera eles conseguem injetar o veneno na presa. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!